O genograma é um instrumento gráfico de avaliação familiar, como um desenho. Ele consiste em um sistema de coleta e registro de dados e integra a história biomédica e psicossocial da pessoa e da sua família. Ao longo de pelo menos 3 gerações, coleta informações usando regras e símbolos próprios sobre a estrutura familiar, os dados demográficos como idades, datas de nascimento e morte, profissão, além da história clínica, incluindo doenças, fatores de risco e as relações entre os elementos de uma família. O genograma ajuda a compreendermos o indivíduo no seu contexto familiar e o impacto da família no indivíduo. Clarifica padrões transgeracionais de doenças, de comportamentos e de uso dos serviços de saúde. Também identifica e explora mitos e crenças familiares e possibilita que sejam feitos aconselhamentos. Existem algumas regras básicas que ajudam na construção do genograma. A primeira delas é representar pelo menos 3 gerações a partir da pessoa identificada, incluindo sempre a sua família de origem. Utilize símbolos reconhecidos pelo serviço no qual você trabalha, ou reconhecidos internacionalmente. Quando não souber como representar alguma situação, pode criar uma simbologia nova, mas registre em uma legenda abaixo indicando o que significa. Coloque sempre a data da realização do genograma e o nome de quem colheu as informações. Se achar necessário, você pode utilizar cores diferentes para destacar algumas situações. Tudo o que não souber representar, escreva abaixo ou ao lado do desenho, para discussão posterior. E o que devemos representar no genograma? O genograma é constituído por todos os elementos da família, pela estrutura familiar e padrões de relacionamento desta. É importante que coloquemos os primeiros nomes das pessoas, suas idades, profissões, nível de graduação, se estão estudando ou aposentados, o número de filhos, se são biológicos ou adotivos, as gestações, abortos. Em relação ao casal, deve-se mostrar o tipo de relação, se é uma união estável ou se são casados e há quanto tempo. Se já estão separados ou divorciados, também identificar há quantos anos. Quanto aos falecimentos, colocar a data e o motivo da morte. Também é importante destacar quais daquelas pessoas vivem na mesma casa. Para cada uma dessas situações, existe um símbolo e uma regra de como representar. Em relação à história clínica, é importante constar quais doenças cada pessoa possui, se há abuso de álcool ou drogas, se são tabagistas. Posteriormente, devemos representar como são as relações entre as pessoas daquela família. Se são relações próximas ou distantes, se são conflitivas, se são simbióticas, se existem triangulações ou alianças, se há alguma relação com violência ou abuso. Também pode-se indicar a etnia, se são famílias de imigração, de qual cidade ou país são provenientes. Além disso, tudo que você também considerar importante deve constar no genograma. A interpretação do genograma se dá através de 4 passos básicos. O primeiro deles é reconhecer a composição e a estrutura familiar. Chamamos de família nuclear quando a família é composta pelos pais e filhos. De família extensa, quando esta inclui os avós, tios, cunhados, sobrinhos, primos. A família recasada ou reconstituída constitui-se quando alguma das pessoas do casal já teve um relacionamento ou casamento prévio, sendo que algumas vezes também traz os filhos provenientes daquela relação. E de família monoparental, quando ela é composta por um dos pais e os filhos. Também é importante identificarmos os subsistemas familiares. O subsistema conjugal é o do casal. O subsistema parental é composto por quem cuida dos filhos, os pais ou mesmo um avô ou avó que também cumpre esse papel. E o subsistema fraternal é composto pelos irmãos.
O segundo passo é identificar qual a etapa do ciclo de vida familiar. Podemos considerar 6 etapas, sendo a primeira a do adulto jovem solteiro e sua busca pela independência, posteriormente o casamento e a vida do casal, após a família com os filhos pequenos e quando estes crescem, a família então com os filhos adolescentes. Com a saída dos filhos de casa, se fala na etapa do ninho vazio. E, por fim, a família ou a pessoa na velhice. Também é importante verificar se a família está passando por uma crise vital ou acidental. Consideramos as crises vitais as transições de uma etapa para outra do ciclo de vida, como o nascimento de um filho ou a saída dos filhos de casa. As crises acidentais são aquelas que não são esperadas, por exemplo, uma morte precoce ou uma gravidez na adolescência. O terceiro passo da interpretação é observar se existem padrões de repetição ao longo das gerações, por exemplo, tipos de relacionamentos que se repetem de uma geração para outra, como relações muito próximas entre mães e filhas, separações, rupturas. E, por fim, o último passo é avaliar o grau de equilíbrio ou desequilíbrio familiar, ou seja, se apesar dos problemas, a família consegue seguir crescendo e desenvolvendo a si e aos seus membros.